morrer em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Pegue a caneta, o caderno e anote. Temos alguns minutinhos de palavra. E vamos falar um pouco sobre a escatologia bíblica. O que seria a escatologia? A escatologia vem de escatios, que significa último. Escatologia significa as últimas coisas, ou doutrina das últimas coisas. Mas o que tem a ver a escatologia com o arrebatamento? Porque a Bíblia está dizendo aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Isso é uma palavra profética. A palavra arrebatamento significa harpazo. Medite bem nesse texto. A palavra arrebatamento significa harpazo, no grego, harpazo. O que significa isso? Rápido ou remoção repentina de modo súbito. Vou repetir, harpazo significa rápido, remoção repentina de modo súbito. Nós acreditamos que o arrebatamento será a primeira fase da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que significa o arrebatamento? Jesus voltará invisível aos olhos do mundo. Quando Jesus vir na sua primeira fase do arrebatamento, ele não tocará na terra. Ele estará nos ares ou nas nuvens. O arrebatamento também contará com a primeira ressurreição. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Haverá duas ressurreições. A primeira ressurreição, ela vai continuar e começar no arrebatamento. Por que continuar, pastor? Porque Cristo é a primícia dos que dormem. A primeira ressurreição, ela já começou com Cristo. A Bíblia afirma que Jesus é a primícia dos que dormem. Mas nós vamos analisar que no arrebatamento, o Senhor Jesus, ele dará o privilégio àqueles que morreram primeiro em Cristo. Porque a segunda ressurreição, ela é no juízo final. E a segunda ressurreição, quem vai ressuscitar serão os ímpios. E que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ainda que não abrir e piscar de olhos, o Senhor dará honra aos mortos que morreram em Cristo. Eles vão ressuscitar no átimo de segundo. Eles vão ressuscitar, aleluia, no abrir e piscar de olhos. O primeiro a dar início foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é a primícia dos que dormem, como eu falei, está em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20. Fazem parte também da primeira ressurreição as duas testemunhas, o grupo dos mártires de Apocalipse, capítulo 7, do verso 9 ao 17, e aqueles que morreram em Cristo, que hão de ressuscitar no harpazo. Como eu falei, harpazo é rápido, não abrir e piscar, emoção repentina de modo súbito. O arrebatamento, ele será para os vivos, porque no arrebatamento acontecerá a transformação do corpo, aleluia. Olha o que a Bíblia fala em Filipenses, capítulo de número 3, verso de número 20. Filipenses, capítulo 3, verso 20, anote aí na sua Bíblia, olha. Mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si
todas as coisas. Oh, aleluia! Então, para a gente ir aos céus, ao terceiro céu, que é o imarcessível da glória de Deus, nós vamos ter que passar por essa transformação de corpo, num corpo glorificado. Por quê, pastor? Porque para você estar hoje, irmão, acima da atmosfera, para você estar hoje no espaço sideral, você precisa de trajes especiais, você precisa usar roupas espaciais, e você precisa chegar lá através dos satélites, de ônibus espaciais. Só que quando o Senhor vir no Arpazô, a Bíblia diz que esse corpo, aleluia, que é corruptível, se tornará incorruptível. Esse corpo que é mortal vai se revertir da imortalidade. E o Senhor Jesus, pelo seu poder, pela sua onipotência, Ele vai transformar o nosso corpo abatido, o nosso corpo que é carne, em um corpo ressurreto e glorificado, igual de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez você não está entendendo, eu quero te explicar melhor. A gente não vai precisar de avião para subir aos céus, porque o Senhor virá sobre as nuvens, Ele virá nos ares, o texto é bem claro. Então nós vamos vencer a lei da gravidade, nós vamos subir, aleluia, como Ele subiu. Está onde isso, pastor? Atos capítulo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 10. E estando com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões Galileu, por que está esse Jesus que dentre o céu foi recebido, adivinhe como para o céu ouviste ir. Oh, aleluia! Então, quando Jesus, ele tinha dado uns dias, quando ele foi subindo aos céus, houve essa promessa, aleluia. Então Jesus ali venceu a lei da gravidade, ele foi ocultado por uma nuvem, ele desapareceu no espaço, e quando ele vinha, aleluia, porque lá em João capítulo 14 ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, e se vou preparar-vos lugar, virei para que aonde estiver, estejais vós também, aleluia. Ele virá para buscar o seu povo. Então você não vai precisar de roupas espaciais, de trajes espaciais. Você vai estar com o corpo ressurreto e glorificado. E esse corpo ressurreto e glorificado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não é corpo de um fantasma, não é somente a alma, é um corpo glorificado. Olha o que a Bíblia diz aqui em Lucas 9. Olha o que Jesus disse quando ele ressuscitou: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então quando Jesus ressuscitou, ainda foi com vestes novas, amém? Se você for analisar lá em Mateus, em Lucas, em Marcos, que são os evangelhos sinóticos, tanto em João, você vai ver que o sudário de Cristo, a roupa de Cristo estava lá no sepulcro. Ele ressuscitou com o corpo ressurreto e glorificado e com as vestes novas. Aleluia, louvado seja Deus. Então o arrebatamento, ele será o maior acontecimento da história, louvado seja Deus. Será num abrir e piscar de olhos. Quem estiver vivo nesse grande acontecimento vai ter o corpo transformado. Aqueles que morreram em Cristo hão de ressuscitar primeiro. Haverá essa metamorfose. Aleluia. O arrebatamento, senhoras e senhores, é a última grande viagem em direção aos céus. Louvado seja Deus. Como alguns usam alguns termos hoje, né? Como se fosse um teletransporte. Se nós formos analisarmos, alguns não acreditam. Transformação é necessária, porque transformação, ela será o processo sobrenatural em que nossos corpos formados por tecidos, células, sangue e outros elementos físicos será transformado em corpo glorioso. Mas agora eu quero dizer para você que antes do arrebatamento haverá alguns sinais da vinda de Cristo, sinais que antecedem
a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esses sinais nós vamos encontrar na vida religiosa. Vamos encontrar sinais como fala em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo de número 24, do verso 4 e 5. Falsos Cristo e falsos profetas. Ao da vinda de Cristo, apostasia. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Nós vamos encontrar também doutrina de demônios. E eu quero abordar um pouco sobre essa questão aqui, aleluia. Os falsos Cristo e os falsos profetas, eles costumam ter grande eloquência, eles costumam ter até carisma, eles costumam ter boa argumentação. Só que como é que a gente... Não é através disso, é através do fruto do Espírito. E nós estamos vivendo dias maus, nós estamos vivendo tempos difíceis. Quando eu digo doutrina de demônios, são as inovações das igrejas. Se você for analisar, estes deturpam as escrituras sagradas e acabam por aceitar o erro como exemplo, a teologia da riqueza. Nós vamos olhar culto aos anjos, muitas crendices e misticismo. A palavra é deturpada. Crentes já estão aceitando e até legislando em favor do aborto, a favor da homossexualidade, da disfunção da família. Há um evangelho de entretenimento, aonde não se prega mais a palavra de Deus. E nós estamos aqui, através do Espírito de Deus, te mostrando que esses sinais, eles já estão acontecendo nos dias de hoje, queridos e amados irmãos. Os dias são maus, os dias são de trevas. Jesus está voltando, aleluia. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Acho que Enoque, Gênesis capítulo 5, verso 24. Enoque, ele foi trasladado antes do dilúvio. E eu acredito que Enoque tipifica a igreja que será arrebatada antes da grande tribulação. Em 2 Reis, capítulo de número 2, verso de número 11 ao 12. Elias, ele vai ao céu em um redemoinho, em uma carruagem de fogo com cavalos de fogo. E a Bíblia diz que ele é arrebatado. Elias, louvado seja Deus. A igreja será arrebatada a qualquer momento. Os sinais da vinda de Cristo estão aí, aleluia. Tempos de sinais evidentes. Muitos estão brincando de ser crente. Senhor e Salvador Jesus Cristo estão agindo. 24, verso 48. Estamos vivendo também um tempo de escarnecimento das profecias. Muitos estão escarnecendo a palavra do eterno Deus. A palavra de Deus nos alerta que nos últimos dias haveria homens escarnecedores. 2 Pedro capítulo 3, verso de número 3 e 4. Sabe o que me acha mais intrigante? É que há até mesmo teólogos contemporâneos, e eu falo como teólogo. Deus me deu a honra de estudar. Só que há teólogos contemporâneos que dizem que a volta de Jesus é uma utopia, que isso é um mito, é uma fantasia. Irmãos, há o escárnio até mesmo religioso. Imagine o ímpio, imagine essa verdade, imagine aquele, aleluia, que não lê a Bíblia, que não acredita em Jesus. Os dias são maus. Há crentes que são como sepulcros caiados, pois o seu interior e a sua alma, como o seu espírito, há somente podridão. Essas pessoas
São pessoas invejosas, amarguradas, cheias de ódios. Aleluia. Mas o Senhor Jesus, Ele dá alerta em Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 13, para nós não dar lugar à carne. Muitas igrejas não passam de clubes religiosos, onde não se tem compromisso e nem santidade. Mas o Senhor Jesus Cristo, aleluia, Ele está levantando uma igreja nesses últimos tempos para pregar a palavra, para pregar a verdade. Eu estava orando, nós já viemos de 15 dias de... Nós já estamos entre o 7º e o 8º de outro culto doméstico. E o Senhor me dizia que haverá um grande avivamento. E eu creio que são com palavras como essa, irmão. Palavras, aleluia, que vem te alertar, porque nós somos atalaia de Cristo. Nós somos arautos do Evangelho. E eu estou aqui debaixo da direção de Deus, te dando instrução para que você, aleluia, cresça na graça. É bom conhecer, é bom entender, mas tem muita gente que vai ficar, irmão, porque conhece, entende, não faz e não pratica. E eu quero falar de uma coisa que você... O arrebatamento, vigilância. Vigilância. Quando Jesus vir no arrebatamento, é não abrir e piscar de olho. Não temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados. Preparado. E uma das armas que Deus quer dar para a igreja é vigilância. Você que me ouve, aleluia, Deus quer te dar vigilância. Queridos e amados irmãos, está voltando. Hoje a igreja, ela tem muita arma de ataque. A igreja ora, a igreja jejua, mas o Senhor se chama vigilância, porque o Senhor está voltando. E tem muita gente com arma de ataque que vai ficar, porque ora e jejua, mas não vigia. E o Senhor hoje quer te dar vigilância. Ai, orai, aleluia, louvado seja Deus. Como Enoque foi transladado, como Elias foi arrebatado, Jesus breve virá para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Deus todo palavra, porque o dia de Cristo, aleluia, que ficar para o dia da terra. E o próximo assunto nós vamos estar falando sobre isso.